Bíblia Sagrada, Esther, capítulo 4 e 5. A consternação e tristeza dos judeus. Quando Mardoqueu soube tudo quanto se havia passado, rasgou Mardoqueu sua veste, vestiu-se de pano de saco com cinza e saiu pelo meio da cidade e clamou com grande e amargo clamor, e chegou até diante da porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei, e em todas as províncias onde a palavra do rei e a sua lei chegavam, havia entre os judeus grande luto e jejum e choro e lamentação, e muitos estavam deitados em panos de saco e em cinza. Então vieram as moças de Esté e os eunucos fizeram-lhe saber com que a rainha muito se doeu e mandou vestes para vestir o Mardoqueu e tirar-lhe o seu cilício, porém ele não as aceitou. Então Esté chamou a Rataque, um dos seus eunucos do rei, que este tinha posto na presença dela, e deu-lhe mandato para Mardoqueu para saber que era aquilo e para quê. E saindo Rataque e Mardoqueu à praça da cidade, que estava diante da porta do rei, Mardoqueu lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também as ofertas de prata de Ramã de Sera, que daria para os tesouros do rei e pelos judeus, para os lançar e perder. Também lhe deu a cópia da lei escrita que se publicara em Susã, para os destruir, para o mostrar a Esté, e lhe fizera saber e para lhe ordenar que fosse ter com o rei e lhe pedisse e suplicasse na sua presença pelo seu povo. Veio, pois, Rataque e fez saber a Esté as palavras de Mardoqueu. Então disse Esté a Rataque e mandou-lhe dizer a Mardoqueu: todos os servos do rei e o povo das províncias e o rei bem sabem que para todo homem ou mulher que entrar ao rei no pátio interior, sem ser chamado, não há senão uma sustentação, uma sentença a de morte, salvo se o rei entender para ele o cetro de ouro para que viva. E eu nestes 30 dias não sou chamada nem para entrar ao rei. E fizera saber Mardoqueu as palavras de Esté. Então disse Mardoqueu que tornasse a dizer a Esté: não imagines em teu ânimo que escaparás na casa do rei mais do que todos os outros judeus, porque se te calares neste tempo, socorro e livramento doutra parte virá para os judeus, mas tu e a casa do teu pai perecereis. A quem sabe se para tal tempo como este chegasse ao seu reino, a este reino. Então disse Esté que tornasse a dizer a Mardoqueu: vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Susã e jejuai por mim, e não comais nem bebeis por 3 dias, nem de dia nem de noite, e eu e as minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e pereço, e perecendo pereço. Então Mardoqueu foi e fez conforme tudo quanto Esté lhe ordenou, assim seja. Capítulo 5. Esté entra na presença do rei e convida-o a Hanã para 2 banquetes. Sucedeu, pois, ao 3º dia, Esté se vestiu de suas vestes reais e se pôs ao pátio interior da casa do rei, defronte do aposento do rei, e o rei estava assentado sobre o seu trono real, na casa real, defronte da porta do aposento. E sucedeu que, vendo o rei e a rainha Esté, que estava no pátio, ela alcançou graça aos seus olhos, e o rei apontou para Esté com um cetro de ouro que tinha na sua mão. E Esté chegou e tocou a ponta do cetro. Então o rei lhe disse: o que é que tens, rainha Esté, ou qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. E disse Esté: se bem parecer ao rei, venha o rei a Ramã hoje ao banquete que tenho preparado para o rei. Então disse o rei: fazei apressar a Ramã, que cumpra o mandato de Esté.
Vindo, pois, o rei a Ramã ao banquete que Ester tinha preparado, disse o rei a Ester no banquete do vinho: qual é a tua petição e se te dará? E qual é o teu requerimento e te fará, ainda que até metade do reino? Então respondeu Ester e disse: minha petição é requerimento, se achei graça aos olhos do rei, e se bem parecer ao rei conceder-me a minha petição ou outorgar-me o meu requerimento, venha ao rei com Ramã ao banquete que lhe hei de preparar, e amanhã farei conforme o mandato do rei. Então saiu Ramã naqueles dias alegre e de bom ânimo, porém vendo Ramã e Mardoqueu à porta do rei, e que não se levantara nem se movera diante dele, então Ramã se encheu de furor contra Mardoqueu. Ramã, porém, se refreou e veio à sua casa, e enviou e mandou vir os seus amigos e Azeres, sua mulher, e contou-lhe Ramã a glória das suas riquezas e a multidão de seus filhos, e tudo o que o rei tinha engrandecido, e aquilo em que os tinha exaltado sobre os príncipes e servos do rei. Disse mais Ramã: tampouco a rainha Ester a ninguém fez vir com o rei ao banquete que tinha preparado, senão a mim, e também para amanhã estou convidado por ela, juntamente com o rei. Porém, tudo isso não se satisfaz, enquanto vir o judeu Mardoqueu assentado à porta do rei. Então lhe disse Ceres, sua mulher, e todos os seus amigos: façam uma forca de 50 côvados de altura, e amanhã dize ao rei que enforquem nela Mardoqueu. E então entra alegre o rei ao banquete, e esse conselho bem pareceu a Ramã, e mandou fazer a forca. Assim seja.